Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Aqui quem vos fala é o evangelista Sérgio Moreno, sou da cidade de Poções, no interior da Bahia. Estou ali na igreja Assembleia de Deus, Ministério Jesus Cristo, Fonte da Vida, presidida pelo meu pastor Lorival de Jesus, e estamos aí caminhando nesta obra, nesta jornada e voltando aos nossos trabalhos de escola bíblica dominical através das nossas videoaulas, uma vez que eu fiquei um tempo parado, devido a questões de saúde, não minha, mas no âmbito familiar, e aí eu tive que dar uma suspendida e estamos retornando agora em nome de Jesus Cristo. Você que ainda não é inscrito no canal, se inscreva, nos ajude, comente, deixe sua opinião, compartilhe esta videoaula para outras pessoas, que eu creio que é bênção para a tua vida e vai ser também para a vida dos demais. Nesse segundo trimestre, estaremos estudando sobre o Verbo que se fez carne, Jesus sob o olhar do apóstolo do amor. Nesse segundo trimestre, nós vamos entrelaçar pela Bíblia Sagrada, principalmente no Evangelho do apóstolo João, conhecendo a fundo mais um pouco sobre a vida de Jesus, sobre o ministério de Jesus, sobre a condição de Jesus, na parte física e também na parte divina. Então nós vamos dar essa estudada agora nesse segundo trimestre de 2025 da classe de adulto. Nós estamos começando com a nossa primeira aula, uma aula introdutória, mas que de grande importância para começarmos a adentrar nos estudos da carta ou do Evangelho de João, falando sobre a vida de Jesus. O tema da lição: e o Verbo que se tornou em carne, texto áureo, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. João capítulo 1, versículo 14. Verdade prática: o Verbo de Deus inseriu na história, assumindo a forma de homem para redimir os pecadores. Então nós vamos ver que a verdade prática, o texto áureo que nós lemos, nós temos aqui o Verbo de Deus, a palavra, o Verbo que se fez carne e habitou entre nós. Para quê? Para nos redimir do pecado, uma vez que o homem agora no seu estado pecaminoso, o homem agora no seu estado de pecado, por si só, ele não consegue se libertar, ele não consegue se redimir, e isso foi preciso que viesse o Senhor Jesus, e agora, como forma de homem, habitando no meio de nós. O texto bíblico, anote, preste atenção para você ler aí na videoaula enquanto você acompanha, que se encontra no livro de João, capítulo de número 1, versículo 1 ao versículo 14. João, capítulo de número 1, versículo 1 ao versículo de número 14. Você pode fazer a sua leitura aí, tranquilo, pausadamente. Então, nesse trimestre, irmãos, nós estudaremos o Evangelho de João, entre outros tópicos, discutiremos a divindade de Jesus, a obra transformadora do Espírito Santo, os milagres realizados pelo Mestre, crucificação, morte e ressurreição do Senhor, é o que nós vamos estudar. E como auxílio, como professor, como mestre, nós temos o comentarista Elianai Cabral, que está aí na CPAD, faz parte da CGADB, um grande homem de Deus, um grande comentarista, um grande professor, que vai estar nos auxiliando como comentarista nesta lição de segundo trimestre, falando sobre o Verbo que se fez carne e habitou entre nós. Tópico de número 1,
nós vamos ver, falando sobre o Evangelho de João, a autoria, né? Como eu falei no início, nós estamos em uma aula introdutória, a primeira aula conhecendo um pouco sobre o Evangelho de João, sobre o escritor, e nós vamos ver uma diferença também, né? Em comparação com os outros 3 evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas, a qual nós consideramos e conhecemos como evangelhos sinóticos, nós vamos ver que o de João destaca-se especialmente por centrar-se no ministério de Jesus, né, em Jerusalém. O autor deste evangelho, o próprio apóstolo João, redigiu este valioso documento com a intenção de revelar, né, a singularidade da natureza divina do nosso Senhor Jesus. Então nós vamos ver que esta autoria, né, ela é do próprio apóstolo João, que é o autor do evangelho e que leva o seu nome. A confirmação da sua autoria encontra-se no próprio texto de João 21, versículo 20 ao 24, e também nos escritos dos denominados pais da igreja, que se encontra e admite que tenha sido escrito entre os anos 80 e 90 depois de Cristo, de acordo com os estudiosos. Então João, ele é o autor do livro do Evangelho, que segundo ele escreve agora, trazendo para nós minuciosamente, né, detalhadamente o ministério de Jesus. O Evangelho de João desenvolve para nós uma autêntica cristologia, pois o autor relata também dentro disto a pessoa de Jesus como uma visão das 2 naturezas de Cristo, a qual eu falei há pouco. João vai trazer para nós a natureza divina e vai trazer para nós a natureza, né, humana de Jesus Cristo, bem como entender a revelação dessas 2 características que nós vamos aprendendo ao longo desse trimestre, ou seja, o verbo, a palavra que se fez carne, nascido de mulher, que é gerado pelo Espírito Santo e que veio para redimir a humanidade do pecado. Então João vai nos trazer. Eu quero convidar você a estudar, a participar conosco, né, desse trimestre que vai ser grandioso aprendizado para nossas vidas, para a vida sua, para a vida de quem está aprendendo junto conosco sobre a palavra de Deus. Tópico de número 1, o apóstolo, a autoria que nós falamos, nós temos qual é o propósito deste evangelho, que nós também vamos ver que é minuciosamente o ministério de Jesus. O Evangelho de João tem como um de seus propósitos levar o leitor a crer que Jesus é o Cristo, né? Esse é o propósito do Evangelho de João, entender e trazer para mim e para você, crendo, e nós crermos que Jesus Cristo, né? E este é o Jesus Cristo que veio para nós, o Filho de Deus. E ao crer, nós vamos receber nesta crença a vida em seu nome. Nós vamos crendo e uma vez que crendo, nós vamos encontrar a vida, né, no nome de Jesus. João 20:31. Não é por acaso que os especialistas referem-se à primeira parte de João, ou seja, a apresentação deste evangelho, e nesse trecho o apóstolo apresenta Jesus como filho enviado de Deus ao mundo para trazer, né, para fazer parte da história, assim sendo o Logos, que é a palavra encarnada. Então João vai mostrar para nós que Deus agora, né, Deus vai enviar, e o próprio Deus ele deixa claro, né, e a Bíblia vai nos mostrar isso, que Deus enviou seu Filho unigênito, João 3,16, para todo aquele que nele crê, não perecesse, mas tivesse a vida eterna. Aleluia. E a natureza de Jesus, que apesar do Evangelho de João sublinhar de forma clara a dimensão divina de Jesus,
o apóstolo também aborda a sua natureza humana, João capítulo 8, versículo 39 e 40, e neste sentido o evangelho não só relata a divindade de Jesus como Filho de Deus, mas também discute a sua humanidade por meio da morte expiatória, né? Jesus morreu pelos nossos pecados, isso é fato, e isso João vai trazer detalhadamente para nós, não só a sua divindade, não só a sua natureza divina, mas a sua natureza humana, mostrando para nós que Jesus morreu, né? A sua morte expiatória em favor dos pecados da humanidade. E também João, né? Tanto a divindade quanto a humana de Jesus, que são afirmadas no Evangelho. Então João vai mostrar para nós, querido ouvinte, a divindade de Jesus, mas também a sua natureza humana. E isso nos fica bem claro, né? Quando ele diz, no princípio era o verbo, né? E aqui no exemplo, no princípio era o verbo. Na linguagem da Bíblia, a palavra princípio tem um caráter absoluto. A palavra princípio não se choca com a eternidade do verbo, ou seja, não significa que Deus teve um começo. Por este motivo, não há dúvida quanto à absoluta pré-existência de Cristo. As Escrituras revelam e evidenciam a sua existência não só antes da encarnação, mas antes de todos os tempos. Então, Deus aqui, Pai, Filho e Espírito Santo, eles vêm antes de todas as coisas. Esse fato de João está dizendo que no princípio era, não está dizendo que houve um choque ou que Deus Deus vai existir, ou Cristo vai existir a partir daí. Mas Cristo já existia. O que está dizendo, e nós podemos contemplar isso lá em Gênesis, né? No livro de Gênesis, capítulo de número 1, quando ele se refere à criação do universo. E no Evangelho de João, o termo princípio retrata a criação de algo novo, o que é a igreja do Senhor. No contexto de Gênesis 1:1, o princípio, quando o céu e a terra foram criados, a palavra já existia, o verbo já existia, ele não era um ser criado, ele sempre existiu desde a eternidade, e assim como Deus é eterno, o verbo também é ele, e é o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Apocalipse capítulo 1, versículo 8. Então Cristo já existia, né? Deus já existia, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, no princípio, quando cria céus e terra. Aleluia! Glória a Deus! Segundo, Jesus, o verbo de Deus, a revelação que ultrapassa o passado, a natureza fundamental do verbo e o princípio, e no princípio que era o verbo. Quando o apóstolo João redigiu, a introdução do primeiro capítulo do seu evangelho, no princípio era o verbo, e possível que tenha como referência ao que nós citamos, Gênesis, capítulo de número 1, versículo de número 1. Isso vai nos mostrar que já existia com Deus e estava com Deus e é Deus. Aleluia. Então Jesus aqui, irmãos, João está dizendo que ele já existia, que ele era o verbo, que ele é Deus, ou seja, não foi criado, mas já estava lá, já estava junto com o Senhor. Então João está dizendo que no princípio, né? E isso nos mostra que quem era este verbo? O princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus. Jesus já estava com o Pai. A revelação para além do passado vai nos mostrar que antes que se criasse a matéria,
antes de todas as coisas visíveis e invisíveis, antes da criação da terra e dos céus, já era o Verbo vivo. Quando o apóstolo João escreveu, o princípio era o Verbo, como já dito, nota-se que a palavra princípio aparece no primeiro livro da Bíblia, a qual nós vemos. Então ele existia por si mesmo e estava com Deus. João capítulo 1, versículo 1 e o capítulo 5, versículo de número 26. No texto de João 5, 26, Jesus, além de declarar que o Pai tem a vida em si mesmo, assim deu ao Filho ter a vida em si mesmo. Demonstra que a sua natureza divina revela que ele é a fonte de vida eterna, né? E que ao conhecer receberá a vida eterna. Ora, se ele, a semelhança do Pai, tem vida em si mesmo, entende-se que Jesus, além de existir por si mesmo, João 5, 26, é eterno, é infinito, e isto é, sem começo e sem fim. E João diz que ele é a palavra. Aleluia! João está dizendo que ele é a palavra. E dentro desta palavra, este verbo já existia. A natureza do verbo, ou verbo, né, a natureza essencial do verbo, Deus é eterno. E o verbo também, João no livro de Apocalipse apresenta Jesus como o alfa, o ômega, o princípio e o fim. Quando nós vamos para a lição, tal como Deus é eterno, também o verbo o é. Mas adiante em Apocalipse, o apóstolo João descreve que o verbo como o alfa, o ômega, o princípio e o fim. Diz o Senhor que é, que era, que há de vir, o Todo-Poderoso. Apocalipse capítulo 1, versículo 8. Assim conforme o seu evangelho, o evangelista apresenta seu Jesus como o Logos de Deus, a palavra encarnada que habita entre os homens. Portanto, enquanto o verbo encarnado, Jesus é reconhecido por muitos e adorado como Deus. Então Jesus, ele é reconhecido por muitos e adorado como Deus. Seguindo dentro da palavra do entendimento de João, Jesus foi reconhecido por muitos e adorado como Deus, os quais deram testemunha acerca dele. Então muitos, além de adorar, muitos, além de dar esse testemunho, vai testemunhar, vai adorar e vai testemunhar sobre a vida de Jesus, que no princípio, ponto de número 3 do segundo tópico, e no princípio era o verbo. E conforme já referimos, né, que no grego, no Novo Testamento, a palavra que se traduz por verbo é logos, e significa palavra. O conceito de logos traz consigo a noção de expressão, tanto da razão quanto da linguagem. Neste sentido, a forma mais adequada de compreender este termo relaciona-se com as maneiras pelas quais Deus se manifesta ao ser humano. Assim, o conceito mais apropriado para logos encontra-se em Jesus, que representa a expressão da divindade, a revelação de Deus. Aleluia! Foi a forma como Deus quis, né, se manifestar aos homens. Foi a forma como Deus entendeu que para redimir o homem do pecado, para que o projeto de salvação da humanidade fosse posto em prática, Jesus agora vai enviar o seu Filho. E quando Paulo vai escrever lá em Colossenses capítulo 1, versículo 15, ele não se refere a Jesus como ser criado, né? Porque a palavra primogênito refere-se à posição de Cristo como herdeiro e soberano de toda a criação, como Filho eterno do Pai. Hebreus, capítulo de número 1, versículo 1 ao versículo 2. Então, Jesus aqui não como ser criado, mas como Criador, como Filho de Deus, que veio para que tirasse o pecado do mundo. É quando João está dizendo, ei, eis aí o Cordeiro de Deus que tira
o pecado do mundo. Eis aí aquele que veio para nos redimir de todo o pecado. E João deixa isso muito bem claro. Eu vos batizo com água, mas virá um que batizará com fogo, com Espírito Santo. É este que está vindo para tirar o pecado do mundo. Ninguém, não há outro meio, não há outro caminho, irmãos. Não há outro entendimento, não há outro lugar para se buscar a salvação se não for em Cristo Jesus. E Cristo, ele vem e deixa bem claro: eu sou o caminho. Jesus não está dizendo, lá em João capítulo 14, ele não está dizendo eu sou um dos caminhos. Jesus está dizendo eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Não adianta, corrermos de um lado para o outro, não adianta querermos buscar outro caminho, não adianta querer buscar outro meio, não adianta querer buscar outra maneira, porque só Jesus é quem pode nos purificar de todo pecado. Só Jesus é quem pode nos libertar de todo pecado. Só Jesus foi quem foi à cruz, foi quem morreu na cruz, ressuscitou ao terceiro dia, para que eu e você, para todo aquele que nele crê, não perecesse, mas tivesse a vida eterna. Só Jesus é a nossa salvação. Só Jesus é a libertação da humanidade. Só Jesus pode libertar, só Jesus pode salvar. E se você que está me ouvindo nesta aula não confessa Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, e eu não estou aqui, eu sempre gosto de falar isso nas minhas aulas, eu não estou aqui para pregar ou para falar de denominação de placa de igreja, mas para dizer que de um Cristo que morreu na cruz, que ressuscitou ao terceiro dia, que se fez carne e habitou entre nós, para todo aquele que nele crê, não perecesse, mas tivesse a vida eterna. Jesus veio e deu a vida por amor da humanidade. Jesus veio para salvar a humanidade que se havia perdido, porque ninguém, homem nenhum, ninguém, nem os apóstolos, nem outro qualquer, nem Allan Kardec, nem Buda, nem Maomé, seja lá quem for, tem poder de dar a salvação para a humanidade. Ninguém foi capaz de morrer na cruz para nos libertar, a saber, Jesus Cristo. Ele foi o único que teve, que veio e que se entregou para que eu e você tivesse vida e vida em abundância. Aleluia! Jesus é o que salva, Jesus é o que liberta, e ele diz: do que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Do que adianta eu ganhar o mundo inteiro, e quando ele está dizendo ganhar, do que adianta eu ter a minha conta bancária boa? Do que adianta eu ter os melhores carros do ano? Do que adianta eu morar em mansões e mesmo assim perder a minha salvação, e mesmo assim ainda faltará algo dentro do homem, ainda assim ainda há um vazio dentro do ser humano? Por mais que ele lute, por mais que ele busque, por mais que ele caminhe, por mais que ele trabalhe para conquistar algo físico, sempre vai estar um vazio dentro dele, por causa do pecado, por causa da falta de Jesus na vida do ser humano. Nós precisamos entender e crer que este que se fez carne e habitou entre nós, ele veio para salvar a humanidade de seus pecados. Oh, glória! Aleluia! Tópico de número 3, a encarnação do Verbo, a manifestação do Verbo e a luz do mundo. João identifica Jesus como o Criador de todas as coisas, mediado pelo Pai através do poder da sua palavra. João capítulo 1, versículo 2 e 3. A seguir ele faz uma distinção entre luz e trevas. João 1,
versículo 4 e 5, e as trevas simbolizam a obscuridade espiritual provocada pelo pecado. No entanto, Deus enviou João Batista para testemunhar e proclamar sobre a luz. João 1, versículo 6 ao 8. A verdadeira luz é Cristo, que foi anunciado por João Batista, mas que os homens decidiram rejeitar. João capítulo 1, versículo 9 ao versículo 12. Jesus está dizendo: eu vim para o que era meu, mas os meus me rejeitaram. A humanidade, o ser humano, preferiu rejeitar a Cristo. A humanidade, ainda nos dias de hoje, a maioria tem preferido rejeitar a Cristo com as suas ideologias, com as suas crenças, com as suas maneiras vãs de viver, mas Cristo ainda é o Salvador do mundo e sempre será aquele que veio para salvar o homem do pecado, para salvar o homem da corrupção espiritual, para salvar o homem de si mesmo, porque nós mesmos não somos capazes de nos salvar. Nós mesmos não teríamos como escapar da ira vindoura. Nós mesmos, por nossas forças, seríamos incapazes de vencer o nosso pecado. Mas Jesus veio para todo aquele que nele crê. E João vem proclamando isso. João vem dizendo: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Jesus vem agora após João dizendo: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. O arrependimento. E Jesus vem mostrando isso. João vem testemunhando sobre isto, de um verbo encarnado, agora na forma humana, mostrando quem ele era, os poderes que ele tinha. Jesus curou, Jesus salvou, Jesus fez milagres nesta terra e continua fazendo na vida daquele que crê, continua fazendo na vida daquele que acredita. Antes de tudo, o verbo era a palavra revelada, e este termo aparece como uma designação do Novo Testamento. João aponta para Jesus como Criador original, como Criador original. Nos versículos 2 e 3, João aponta para Jesus como Criador original, mediador, mediado pelo Pai de todas as coisas, pelo poder da sua palavra. O verbo divino era a personificação da vida. Sua vida é pré-existente. O verbo divino era a personificação que veio para nós, para habitar no meio de nós. Sabe por quê? Eu entendo, e a Bíblia vai nos mostrar, porque Jesus está dizendo lá no livro de 1 João: filhinhos, não pequeis, mas se pecardes, tenham um advogado. Jesus, ele veio, habitou como homem, na forma de homem, conhecendo a fraqueza da humanidade, conhecendo as mazelas da humanidade, conhecendo as limitações da humanidade. Jesus veio para salvar o homem do pecado. Jesus veio agora, personificação divina, para que eu e você tivesse a oportunidade, tivesse a oportunidade de garantir, de ter a nossa salvação, porque nenhum outro meio, nenhum outro caminho, nós vamos nele, é nele que está a vida estava nele e continua nele, o privilégio de nos tornarmos filhos de Deus, porque à luz da Bíblia, nós vamos ver que o homem se torna criatura por causa do pecado. O homem, enquanto vive no pecado, e é a Bíblia que está dizendo, não sou eu, entenda isso aqui, eu não estou dizendo, e não é o meu pensamento, não é o que eu acho, não é o que eu penso, não, é o que a Bíblia diz, e a Bíblia diz
que enquanto o homem vive no pecado, enquanto o homem está no pecado, ele é criatura. Ele só passa a ser chamado filho de Deus a partir do momento que ele aceita Cristo como Salvador, quando ele reconhece Cristo como Salvador da sua vida, como Salvador da sua alma, como Salvador eterno. Enquanto isto não acontece, o ser humano é tido como criatura, né? Enquanto Israel rejeitou a bênção da salvação através da obra do Calvário, Deus ofereceu a todas as pessoas, independentemente da sua raça, da sua cor, da sua etnia, da sua língua, a oportunidade de se tornarem filhos de Deus. João capítulo 1, versículo 12 e versículo de número 13. Deixa eu ler para você. João 1, versículo 12 e versículo 13, para nós vermos aqui no estudo. E se o alheio não foste fiéis, João, capítulo de número 1, perdão, a Bíblia pulou aqui a folha, né? João, capítulo 1, versículo 12 e versículo 13. Mas a todos quantos os receberam, Deus lhe deu o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Versículo 13, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de Deus. Então, todos aqueles que crerem, que acredita, né, que se entrega, que confia, não é um crer da boca para fora, não. É crer acreditando, entregando a sua vida a Jesus, confessando Ele como Salvador da sua vida, abandonando os pecados, se esvaziando daquilo que não agrada a Deus. Então nós recebemos, uma vez que Israel rejeita, né? Deus agora ele vem para todos aqueles que o aceitarem, serão chamados filhos de Deus. A luz, né, tanto os judeus quanto aos gentios, a luz manifestou-se para revelar o plano divino de redenção a toda a humanidade. Assim, aos gentios foi assegurada uma herança de filiação divina através do amor do Pai. Portanto, como crentes em Cristo, temos o privilégio de sermos chamados filhos de Deus. É um privilégio, né, nós sermos chamados filhos de Deus. É uma honra nós sermos chamados filhos de Deus. É um prazer, não é para qualquer um. E a Bíblia vai nos mostrar isso, não é todos. Porque o próprio Deus diz que a vontade que todos os homens se salvem. Se é a vontade de Deus que todos os homens se salvem, né? Então nós vamos ver, e a Bíblia vai nos mostrar isso, que nem todos serão. Porque muitos rejeitaram, muitos não creram, muitos não acreditam e nem tomam posse deste privilégio. A manifestação e a habitação do Verbo. A frase, o Verbo se fez carne, sugere a humanização de Deus, que passou a viver entre os homens. O termo Verbo possui uma conotação muito mais rica e profunda do que qualquer conceito filosófico. Deus entrou na história, João 1, 14 ao 18, e é importante notar a expressão, e habitou entre nós. No texto grego, essa expressão indica que o Verbo armou seu tabernáculo ou tenda entre nós. Antes Deus habitava numa tenda montada pelo seu povo. Agora, de acordo com as palavras do evangelista, ele reside entre nós, representando a manifestação plena da presença divina no mundo. Jesus agora, ele está habitando entre nós. Jesus agora, ele está no meio de nós. E o apóstolo Paulo,
entendeu a encarnação do Verbo quando escreveu aos Filipenses que Jesus, sendo Deus, aniquilou a si mesmo, Filipenses 2,7, no sentido de despojar-se, privar-se da glória divina que tinha para tornar a forma de homem. Ele não se esvaziou da essência da sua divindade, mas esvaziou dos seus atributos e divindade para manifestar literalmente como um homem comum. Paulo também diz que, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, Filipenses 2,7, Cristo não fez de conta que seria um homem, mas ele foi verdadeiramente um homem, sem nunca ter perdido o vínculo com a divindade. Cristo se fez homem, habitou no nosso meio, mas não perdeu a sua divindade. Ele não pecou, ele não saiu do seu propósito. Ele se fez homem, habitou entre nós, mas manteve a sua divindade, a sua serenidade, o seu estilo. Ele deixa os atributos, mas a sua divindade continua com ele, né? O Verbo que estava com Deus no princípio entrou na esfera do tempo e da história da humanidade, tornando-se homem para salvar a humanidade de seu pecado. Aleluia! Ele habitou entre nós para nos libertar do pecado, para nos salvar do pecado. E é por isso que muitos o rejeitaram, e muitos o rejeitam, e muitos não entendem. Porque quando Deus entra, quando Deus chega, e quando Deus muda por completo. Deus transforma por completo, né? Nós vamos ver isso na passagem de Jesus agora pela casa de Zaqueu. Eu gosto desta palavra e eu entendo que a Bíblia diz que Zaqueu agora, na curiosidade de ver quem era aquele Jesus, quem era Zaqueu? Zaqueu era um cobrador de impostos. A Bíblia nos mostra que Zaqueu ele tinha o seu poderio financeiro. Zaqueu não era qualquer um. Apesar de Jesus, a Bíblia nos mostrar que Jesus vai curar enfermo, Jesus vai curar leproso, Jesus vai ressuscitar morto, mas Jesus agora está chegando à casa de um homem que tem casa, de um homem que tem uma estrutura financeira, de um homem que é cobrador de impostos, e eu quero crer que ele tinha os seus recursos para ter os seus servos, seus súditos ali, cuidando dos afazeres da sua casa. Eu quero crer que Zaqueu não era qualquer um no meio daquele povo, mas faltava algo em Zaqueu que só vai ser preenchido quando Jesus chega. Só vai ser preenchido quando ele começa a dialogar com o Verbo, com a palavra. E quando ele começa a entender que é a palavra que está ali, que o Verbo que está ali é Jesus, automaticamente Zaqueu entende o propósito de Jesus ali. E Jesus não chega na vida de ninguém por acaso. Jesus não cai de paraquedas na minha e na tua vida por acaso. Jesus chega com um propósito de transformação, com um propósito de salvação, com um propósito de mudança. O Verbo que se fez carne e habitou entre nós, ele veio para salvar a humanidade do pecado, ele veio para remir o homem do pecado, ele veio para mudar a história da humanidade, mas a humanidade o rejeitou e tem rejeitado. Mas que neste trimestre nós possamos entender verdadeiramente o significado desta palavra, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Deixa Jesus habitar na tua casa, deixa Jesus habitar na tua vida, independente da religião, independente, eu não estou aqui falando de religião A, B ou C, eu não estou aqui para pregar sobre placa, denominação de igreja, não. Eu estou aqui para falar para você. Estamos estudando sobre a natureza divina de Jesus, sobre a natureza humana de Jesus. Um Jesus que chega para preencher o vazio do ser humano. Um Jesus que chega para mudar a situação do ser humano. Mesmo ele tendo toda a riqueza do mundo, mesmo ele tendo
toda a estrutura financeira do mundo, ainda assim, se ele não tiver um contato com este verbo, se ele não tiver o contato com Jesus, se ele não acreditar que Jesus veio para salvar a vida dele, ainda assim é em vão a vida dele nesta terra. Ainda assim é em vão, porque Jesus veio para salvar, Jesus veio para libertar e libertar o homem de todo o pecado. Que Deus em Cristo te abençoe, nos ajude em oração. Eu sou carente das tuas orações. Ore pela minha vida, ore para que este trabalho cresça, para que esta videoaula, para que estas aulas alcancem mais pessoas. E eu quero orar pela tua vida nesta aula. Soberano Deus e eterno Pai que está no céu, em nome de Jesus Cristo. Meu Deus, eu quero te pedir agora, visita cada um, Senhor, que vai estar assistindo esta videoaula. Pai, trabalha no coração de cada um, Senhor. Pai, em nome de Jesus Cristo, que eles venham, Senhor, através desta palavra, abrir o coração, deixar o verbo entrar, deixar o Senhor manifestar a sua glória, manifestar o seu poder. Pai, em nome de Jesus Cristo, entra nos corações nesta noite, nesta tarde, neste dia. Entra em lares operando, Senhor, porque a tua palavra diz que o verbo se fez carne e habitou e quer habitar entre nós. Que o teu povo, que a tua igreja venha abrir o entendimento para a tua palavra. Deus te abençoe em nome de Jesus. Compartilhe esta aula, se inscreva no nosso canal em nome de Jesus.